Boa noite a todos os nossos amigos e seguidores aí do Papo de Arquibancada. Hoje nós estamos aqui começando a edição número 3 do Papo de Arquibancada em vídeo no YouTube. Quem não assistiu as outras duas, vale a pena, a gente está testando o formato, aprendendo, e a gente quer ouvir a opinião de vocês. Estou aqui eu hoje, Rodrigo Chamorro, São Paulino, corpo e alma, e também estou aqui com o Fernando Michelucci. Apresenta para a gente aí, Fê. Olá, pessoal, também, como podem ver, mais um devoto de São Paulo, e estamos aí. Boa, e também com o Rafael Sugiyama. Opa! Com a estreia do Abel Ferreira hoje. O Abel ex-Braga, né? É isso aí. Vamos começar falando disso hoje. A gente tem alguns assuntos bacanas, mais focados na Copa do Brasil. Vamos começar pelo jogo que a gente teve hoje, que foi a classificação do Palmeiras, né? Ganhou de 1-0 aí do Braga Bull. Aqui a gente não tem problema de falar que é o Red Bull, né? Ninguém tá pagando a gente por enquanto, então tá tudo bem de falar a marca. Mas o Palmeiras se classificou aí com uma tranquilidade, né? Fez 1-0 no primeiro tempo, depois um jogo que deu um pouquinho de sono, né? Porque aí já ninguém queria mais nada com nada. Fala pra gente aí, Rafael, o que você viu do jogo hoje? Bem, o Palmeiras jogou em cima do placar que havia feito no jogo de ida, né? 3-1 lá em Bragança, ainda com o Andrei Lopes como treinador interino. Uma baita de uma apresentação lá em Bragança. Hoje, com 2 treinos, quer dizer, um treino e um dia de recuperação com o Abel Ferreira, não, obviamente não deu para ver uma cara do Abel no time, mas foi um time que novamente fez um gol em contra-ataque, né? Como tinha sido também contra o Atlético Mineiro no último domingo. Velocidade, infelizmente a lesão do Wesley, que estava encaixando bem ali na esquerda no Palmeiras, com a velocidade, com arremate. E aí logo ele colocou o Veron por conta da lesão do Wesley. Gabriel Veron, então, um contra-ataque rápido que ele iniciou ali puxando do campo do Palmeiras ainda. Montou a jogada, acabou recebendo na área e tocou com categoria ali, com calma, por cima do Cleiton, para fazer 1-0. Depois o Palmeiras sentou no placar, um jogo controlado, que não deu emoção, mas acho que também os jogadores ficaram ali naquela, se força muito, já está com o placar resolvido, pode lesionar, aconteceu com Wesley. Eu acho que o Palmeiras se poupou. Domingo, na verdade, é o que vale, né? Mas acho que a classificação é boa, dá 3,3 milhões de reais, já paga a multa do Abel lá para o PAOK. Boa. Bom, eu queria explorar agora com o Fernando o outro aspecto aí desse jogo, que eu sei que você não é o especialista no clube empresa, no futebol do interior paulista, Fê, mas todo mundo falava no começo do ano que esse time do Red Bull ia dar muito trabalho, né? Que era um time organizado, com uma filosofia empresarial. E o que a gente está vendo é o Red Bull sofrendo no Brasileirão aí e não fez frente ao Palmeiras, né? O que você pode dizer sobre esse destino do Red Bull aí que a gente está acompanhando? A gente tinha comentado isso hoje, excelente tópico aí para discutir sobre os amantes de futebol, né? Para os amantes de futebol. Como você mesmo disse, o Bragantino ele tinha essa promessa de ser um time que tinha um budget, tinha um orçamento muito grande para ser um time de interior, né? Teve toda essa polêmica dos naming rights, se vai falar da Red Bull Bragantino, se vai ser RB Brasil, enfim, saiu contratando todo mundo. Eu lembro quando eu trouxe o Alejandro, cara, por alguns milhões, foram buscar a contratação na América do Sul e estava todo aquele burburinho de, poxa, vai se montar um grande time. E para mim, hoje, lembra o Tombense, aqueles times de empresário do Wagner Diniz, e virou para mim um time de barriga de aluguel. Os jogadores eles vão passar lá e em algum momento vão ser vendidos. O grande problema de tudo isso, na minha opinião, é que, obviamente, se não tem um futebol vistoso, vai ser difícil revender esses caras depois, né? Até abrindo aqui um parênteses rapidinho de cartola, eu tenho alguns amigos que jogam, eu mesmo jogo, e às vezes o pessoal começou muito animado, escalando o pessoal do Bragantino, no papel era um time razoável, mas o que a gente viu hoje no jogo do Palmeiras, no jogo anterior, é um time fraco. Eu acho que se cair no Brasileiro não vai ser nenhuma surpresa.
né? Os times não têm dificuldade para jogar contra o Bragantino, e para mim hoje virou um time de barriga de aluguel. Eu espero sinceramente que mude. Eu tive algumas vezes ali no estádio em Bragança. O pessoal da cidade gosta muito do time, estava super empolgado ali a região. Ainda tenho alguns amigos ali, estavam super empolgados com esse time que estava sendo montado. E no final uma decepção, né? Eu vi ali hoje, por exemplo, finalzinho do jogo do Palmeiras, o Claudinho pegou uma bola ali no meio de campo. Cara, saiu correndo sem tática nenhuma, perdeu a bola, pisou na bola, uma coisa horrível, assim. É muito feio, e realmente acho que é uma decepção para quem esperava mais e acompanha as outras franquias do Red Bull, na Suíça, aqui mesmo nos Estados Unidos, enfim. É uma decepção, cara. Caramba, Fê, eu dei uma subestimada, hein? Falei que você não era o especialista do futebol do interior do Red Bull. O cara já teve no estádio, acompanha a cartolagem, sabe do budget. Pô, legal. Nós temos aqui praticamente os. A linguiça, lanche de linguiça ali esqueci o nome do estádio agora, Nabi Chedid. Nabi Abichedid. Nabi Abichedid. Cara, é muito bom, viu? E assim, é uma experiência legal. Quem puder, recomendo que vá ao estádio e assista um jogo lá do Bragantino, que é bem legal. Vou incluir na minha lista aí. Já tá aquele do Juventus, né? No jogo que tem de domingo lá com Canoli e tal, não sei o quê. E agora tem esse aí. Agora, só um comentário, né? É interessante, né? Porque o Alejandro é brasileiro, né? Mas se percebeu o sotaque que o Fernando deu quando falou Alejandro? Está incorporando aí. Vai incorporando, assim, um comentário extra que eu quero fazer sobre o Bragantino, antes da gente voltar para o Palmeiras, né? Que foi quem se classificou. Eles estavam com essa coisa de não, o clube empresa que pensa diferente dos outros, mas ficou bem marcado para mim a história do técnico lá que eles trouxeram do América Mineiro, se eu não me engano, Felipe Conceição, né? Trouxeram o cara e falaram, não, tá vendo como é que eles pensam para frente? Eles iam segurar o antigo técnico, né, que foi para o Japão. Aí contrataram um técnico, parecia que era uma escolha bem pensada, assim, bem estratégica, e aí o cara não deu resultado nas primeiras rodadas, mandaram embora, e agora parecem bem perdidos mesmo, aí, como o Fernando falou, né? Pegando alguns jogadores de maior qualidade, carregando a bola sem sentido, assim. Então, aquele pensamento de clube, empresa estruturado, parece que ficou para trás mesmo. Na verdade, o Felipe Conceição até foi bem no início, o Bragantino terminou a primeira fase do Paulista com a melhor campanha, se eu não me engano é o segundo ano seguido que isso acontece com o Bragantino, ano passado com o Zago e esse ano com o Felipe Conceição. É o que vocês falaram, tem bons valores, jovens, né? O próprio Cleiton no gol, o Arthur, que era ex-Palmeiras, ex-Bahia, Alejandro, o próprio Claudinho, ex-Corinthians. Tem alguns bons valores, mas ainda não deu liga, né? E o Maurício Barbieri não é, na minha visão, um treinador que vai extrair o melhor desses caras, né? Ele é tão treinador quanto a gente já é experiente aqui no YouTube, né? A gente tá... Eles trouxeram o Elinho também, né? Contrataram do São Paulo o Elinho. Fechou o Elinho? Fechou o Elinho, né? Mas deixa eu te falar um negócio, Rafa, voltando pro Palmeiras aí, que eu acho que a gente tem que valorizar bastante essa classificação tranquila do Palmeiras. Todo mundo fala em manter o cebolismo, né? O que o Cebola conseguiu colocar de volta no time e tal, que o Abel não deveria mexer. Mas hoje, mais uma vez, o time foi salvo por uma coisa que quem implementou foi o Luxemburgo, na verdade, né? Que foi a participação da garotada no time. Foi uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer que ele teve um mérito. E aí você falou que o Wesley estava jogando, promessa, né, da base, se machucou, entrou outro promessa da base, o Verón fez o gol, tem o Gabriel Menino, tem o Patrick de Paula, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Como é que está essa situação dos meninos do Palmeiras aí? Como é que você está vendo isso tudo que o Palmeiras está usando na base? Que sempre foi uma coisa que a torcida cobrou muito, né, do time. A torcida começou a cobrar especialmente depois de 2017. Depois de 2016, no meio de 2017, a torcida já passou a cobrar pela utilização dos jogadores da base, justamente pela falta de compromisso que alguns torcedores veem, alguns medalhões que o Palmeiras tem, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, etc. O Luxemburgo, você falou certo, ele lançou os jogadores.
mas eu acho que tem uma diferença grande entre lançar e evoluir o jogador. Se você parar para pensar, Gabriel Menino, ele tem mantido uma constante, ele não evoluiu. Não foi um jogador lançado pelo Luxemburgo que evoluiu. O próprio Patrick de Paula já é banco há 4 ou 5 jogos. Então, assim, eu acho que essa aposta também que o Palmeiras faz no Abel Ferreira é pegar o jogador e melhorá-lo. Eu acho que é isso que faltou um pouco no Luxemburgo. Ele meio que fez como única opção, né? O Wesley foi uma tentativa e erro, acabou dando certo. Gabriel Menino, Patrick de Paula, o menino da zaga que ele testou, se não me engano, o Renan. Então, assim, não foi que ele foi garimpou que o Lucha foi garimpou na base, falou, esse menino é bom, vou lançar ele no profissional. Não, era o que ele tinha, já tinham subido esses jogadores. O próprio Gabriel Veron, foi ano passado mesmo que, se eu não me engano, foi o Cebola que lançou ele, não sei se foi o primeiro jogo do Gabriel Veron como titular, foi com o Cebola contra o Goiás, os 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Gabriel Veron fez 2 gols naquele jogo. Então, assim, o Luxemburgo acabou sendo como última opção. E agora o que se espera com o Abel Ferreira é uma maior integração com a base e a evolução dos jogadores que estão sendo lançados no time profissional. Acho que é isso que o Palmeiras também quer do Abel. Legal. Mas, Fernando, ainda nesse assunto, cara, um dos jogadores dessa base do Palmeiras aí que chamou muita atenção, apesar de ter sido o Gabriel Menino que foi convocado, mas o Patrick de Paula, assim, ele já chegou com uma personalidade muito forte e um futebol, assim, que impressionou talvez ainda mais que todos os outros, né? E ele entrou lá na final contra o Corinthians, pediu para bater o último pênalti, fez um gol, assim, com uma frieza impressionante, mas agora ele foi sacado do time, né? Ninguém aqui, nenhum de nós é jornalista, a gente não tem nenhuma informação de bastidor, mas assistindo os programas esportivos aí, Fernando, eu ouvi dizer que o Patrick de Paula, esse sucesso repentino aí de 2 anos atrás, craque do Taça das Favelas e agora a promessa do Palmeiras, né, um dos maiores clubes do Brasil, parece que ele está se perdendo um pouco no lado psicológico. Você que é um torcedor do São Paulo, como eu, já viu esse filme muitas vezes, né? O cara da base que, de repente, começa a se vislumbrar e com tudo que tem pela frente se perder. O que você está achando que está acontecendo com o Patrick de Paula? O que você diria para ele aí, se eu tivesse uma chance de conversar com ele um pouquinho, algum conselho para ele aí que está começando a carreira? Isso é interessante, né? Vou usar aqui o adágio, que se conselho fosse bom não dava hoje em dia, mas é aquele negócio. Eu vejo 2 problemas, principalmente na base no Brasil, né? Primeiro que, outro dia eu estava assistindo, até recomendo aqui para quem quiser, tem uma entrevista do Pelé no Roda Viva, logo depois que o São Paulo foi campeão da Libertadores em 92, foi logo depois, 92 ou 93, eu não lembro agora. E ele comenta, a entrevista é muito, muito interessante, cara, e ele comenta sobre o problema da base. Ele falou que ele recebeu vários jogadores profissionais que chegavam ali para ele no São Paulo e em outros times, inclusive na seleção, ele comenta isso, que não tinham fundamentos básicos. O cara não sabia cruzar uma bola, não sabia dominar, não sabia fazer passe, não sabia cabecear. Então, esse é um primeiro problema da base no Brasil, né? A gente queima etapas porque esses jogadores, eles nessa ânsia de às vezes ter que subir, como o Rafael falou mesmo, tem clube que explora mais, tem clube que explora menos. Então, eu acho que isso pode ser uma primeira coisa. Obviamente, ele teve um momento bom, o moleque mostrou personalidade, bateu o pênalti. E o segundo é que muitos desses jogadores, vamos dizer que 99%, vêm de uma estrutura familiar muito ruim. Como você mesmo citou, o cara 2 anos atrás jogava pelada na Taça das Favelas. E a estrutura, quando vem, o cara não está preparado para ter aquele sucesso repentino que o futebol vai trazer, né? Vai trazer amigo, vai trazer noitada, vai trazer mulherada e coisa pior, que a gente sabe que infelizmente acontece, como você falou, a gente viu vários times desses. Eu vou citar um caso aqui, você lembra como São Paulino do Ademito, do Ademilson. O moleque subiu da base há uns anos atrás, até jogou aquelas
quarta, semifinal de Libertadores, perdeu o gol pra caramba. E ali o que rodava na época dos bastidores era isso também. Subiu, se desencontrou, foi balada, mulherada, e tirou o foco. E hoje, a última vez que eu vi, estava no Japão, assim, sem condição nenhuma. Então, acho que, obviamente, o técnico do Palmeiras está chegando aí, o Abel, parece que tem esse traquejo com a base. E o conselho que eu daria é isso: tem que focar, pôr o pezinho no chão. Tem personalidade? Tem. Parece ser um bom valor? Parece. Mas não ganhou nada, essa é a verdade. Não é ninguém no mundo do futebol. Se ele entrar na fila do pão junto comigo na padaria, eu e ele, a gente está no mesmo lugar. Então, isso acho que é o que esses jogadores da base precisam. Primeiro, ter uma formação melhor, não serem expostos, como acontece. Acho que aqui não é o caso dele. E ter a cabeça no lugar, que o cara precisa comer ainda muito feijão com farinha para virar um jogador que ele parece que tem potencial, né? Boa. Agora falando um pouco aí, ó, com essa rodada de hoje, a Copa do Brasil, os classificados para as quartas de final estão definidos, né? O Rafael falou aí que o Palmeiras, como os outros times que classificaram, ganharam 3 milhões,3 milhões, né, de reais, vai pagar aí a multa do Abel, mas o Rafael, se passar para a semifinal, cara, o Palmeiras vai ganhar 7 milhões, né? Mais 7 milhões de reais. Aí dá para pagar, por exemplo, 6 meses do Lucas Lima, ou dá para pagar uma parte do Rony, sei lá, né? Que são outros investimentos aí um pouco questionáveis que o Palmeiras fez, né? Mas, olhando para os classificados, a gente tem o São Paulo, Palmeiras, o Flamengo, o Inter, Grêmio, Ceará, Cuiabá e América Mineiro. Então, na minha opinião, tem um primeiro grupo aí de favoritos, né? São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio. E Ceará, Cuiabá e América Mineiro ainda franco-atiradores na Copa do Brasil. A minha pergunta é, quem você não queria pegar, Rafael? Quem que você acha que o Palmeiras não deveria pegar e quem você gostaria de pegar aí nessa próxima fase? Bom, a resposta de que eu não queria pegar é óbvia. Eu não queria pegar o Flamengo. Não agora. E eu já estou chamando o Cuiabá. Cuiabá, tá bom. Cuiabá. Todo mundo, bom, né? E você, Fê? Quem que você queria que o São Paulo pegasse e quem você queria evitar? Olha, sinceramente, hoje a fase do São Paulo em mata-mata é tão ruim e a gente vem de tanta eliminação que eu acho que hoje o São Paulo teria que pegar, só ao contrário do que falou o Rafael, pegar um desses grandes times aí, Flamengo, Palmeiras, até o Inter ou Grêmio, e tem que tirar essa zica, cara. Tem que fazer esse time entender que mata-mata é Copa, tem que ser um time copeiro, porque cair, como a gente vem caindo para esses times pequenos, me poupa. Então, O vexame é grande. já prefiro logo, assim, você perdeu hoje para um Flamengo, ok, justificável, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né, o melhor elenco do país. Agora, você perder para um Cuiabá, São Paulino tá com o coração machucado, então melhor, vamos para a cabeça. Se tiver que ser campeão, vai ter que ganhar de todo mundo. Bom, eu também vou mais ou menos por essa opinião, assim. Eu queria que o São Paulo pegasse na próxima fase, até pensando no jogo, assim, eu queria que fosse um time que deixasse o São Paulo jogar. Que aquele time que sufoca muito ou que é muito fechado, a gente tem dificuldade, cara. Então, assim, o Flamengo é um baita time, mas eu acho que o Flamengo ou o Palmeiras, para mim, seriam os melhores times para a gente pegar agora, tá? E eu queria evitar o Grêmio, eu acho que é um time que ele consegue pressionar bastante, o Renato tem um jeito de jogar que é um jeito que o São Paulo tem um pouco de dificuldade aí. Então, para mim é isso, eu não quero ser eliminado pelo Cuiabá, cara, eu prefiro ser eliminado por outro time. E vamos falar aqui, Rafael, Palmeiras nosso freguês, né? Tá em crise, o Palmeiras. Você sabe que eu pensei justamente nisso. Assim, no mata-mata ali, a coisa é feia. Lembrar aqueles gols na Libertadores. Eu me lembro que eu fui assistir um na casa do Rodrigo. Aquele ponto do Cicinho no Palestra Itália. Aquilo eram outros tempos, né? Eu falava que o São Paulo era equivalente ao Real Madrid, ao Milan, ao Manchester United. Olha o que aconteceu com a gente, com o Milan, né? Ficamos para trás. Bom, mas eu acho que é isso. A Copa do Brasil sorteia amanhã, às 11h30 da manhã, né? Sexta-feira, às 11h30 da manhã. Para quem assistir a gente em outro dia, sorteia amanhã, dia 6, às 11h30 da manhã.
vamos ficar atentos aí, ver quais são os confrontos. Agora, para a gente fechar, assim, o nosso vídeo hoje vai ser um pouco mais curto, queria só abordar com vocês um pouco dos reflexos aí das eliminações que a gente teve ontem do São Paulo e do Corinthians, tá bom? No Corinthians, a gente está vendo um pouquinho de... Estão chegando jogadores, né? Eles estão reforçando o elenco, parece que entenderam que o problema não era o técnico, ou não é o técnico agora, né? Esse atual, não dá mais para ficar trocando o técnico, só que o time tem algumas deficiências. Então, trouxe lá, a gente até falou ontem sobre isso, mais um refúgio do Galo, né? O Gemerson veio para ser um zagueiro que tem potencial, né? Na verdade, fora qualquer brincadeira. Mas também eu estava lendo hoje sobre Jonathan Cafu, glorioso Jonathan Cafu sendo considerado aí para figurar o elenco de estrelado do Corinthians. Fernando, o Jonathan Cafu jogou no São Paulo. Você lembra dele, cara? Você tem alguma opinião sobre o Jonathan Cafu, cara? Cafu, que eu lembro, é campeão mundial. Sinceramente, prefiro nem lembrar. Agora, até entrando um pouquinho aí no que você falou desse elenco estrelado do Corinthians, óbvio, como um bom São Paulino, o que a gente quer ver é o Corinthians na Série B, e eles estão se preparando. Tirando o Gemerson aí que chegou, o elenco é bem ruinzinho. Ontem eu vi também os minutinhos do jogo. A impressão que eu tenho, e eu brinco sempre com o Mauro sobre isso, é que o Mancini chegou para pensar em Série B ano que vem, cara, porque, assim, tem muito time pior, é difícil, mas que dureza ali, hein? Assim, óbvio, como São Paulino, a gente quer ver o Corinthians sempre perder, mas é um time de tradição, né? De camisa aí, uma das maiores torcidas do país. E elenquinho complicado, hein? Da avó. Super complicado, né? Acho que, assim, na minha opinião, o Corinthians não cai mais esse ano, porque conseguiu, com essas últimas vitórias, conseguiu uma pontuação suficiente que deve chegar naquele mínimo lá que a gente fala de uns 42 pontos. Mas, assim, todo o manual do rebaixamento está sendo seguido à risca, né? É que existe alguma coisa aí do imponderável que levou o Corinthians a ganhar jogos bem difíceis, como foram jogos contra o Inter e contra o Atlético Paranaense. O Inter jogou bem, né, com mérito, venceu. O Atlético Paranaense foi muito na sorte mesmo, né? O que você está achando desse momento do Corinthians aí, Rafael? Você acha que Jonathan Cafu é a solução? O que você acha que o Corinthians devia fazer para sair dessa, hein? Olha, o que você falou é verdade. A cartilha do rebaixamento está sendo seguida à risca pelo Corinthians. Vamos dar as boas-vindas aí ao Francisco Neto, nosso flamenguista chato. Tá no Chegou mudo, aí. mudo. Tá no mudo, Chico. Já chegou no programa Silvio Santos, chegando e girando. Agora, sobre o Corinthians, né? A cartilha está sendo seguida à risca. Eu não acho que o Corinthians está completamente livre do rebaixamento. Lógico, se parar para analisar jogador por jogador, o elenco do Corinthians está ali meio de tabela, 12º, 13º. Mas o problema é que chega num ponto que a perna pesa, a pontuação pesa. O Corinthians acho que tem o quê? 22 pontos? Se tiver 22, eles têm que conseguir pelo menos mais 22 no segundo turno. Está com 24 pontos o Corinthians. 24. Então, disse que a pontuação para escapar do rebaixamento é 45, né? Então, o Corinthians precisaria mais ou menos dessa mesma pontuação no segundo turno. É aguardar para ver. O elenco, assim, meio para frente, eu acho muito fraco. Davó, Matheus Vital, o próprio João em baixa, Bozelli em baixa, Jonathan Cafu é a esperança dos caras. Meu amigo, tá difícil, né? Jonathan Cafu, se eu não me engano, veio da Ponte Preta antes do São Paulo. Ele foi um jogador daqueles para compor elenco que não deixou a mínima saudade no São Paulo, né? Mas vamos ver, o Corinthians está buscando nesse jogador. Agora, falando sobre times eliminados, o São Paulo foi eliminado ontem também, mas diferente do Corinthians, que falou, não, talvez a gente tenha que compor um pouco mais o nosso elenco, tá? O São Paulo tem uma especialidade, né, que é ser eliminado e no dia seguinte parece que nada aconteceu, né?
não há nenhuma mudança, não há ninguém indignado, o time continua treinando normalmente para a próxima partida do Brasileiro, como se nada tivesse acontecido, né? Fernando, olhando aqui a tabela, e eu quero fazer bem-vindo também o Chico, que entrou aí, torcedor do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Flamengo para fechar nossa live de hoje. Mas falando do São Paulo, dos próximos jogos, Fernando, tem jogos teoricamente fáceis, assim, um ou outro mais difícil, né? O São Paulo pega o Goiás amanhã, depois pega o Fortaleza fora de casa, pega o Vasco da Gama no Morumbi, o Bahia fora, o Sport, e depois a gente tem a grande chance de pegar o Corinthians lá em Itaquera sem torcida para finalmente tirar essa zica, assim como a gente fez com o Palmeiras. Como é que você está vendo essa sequência do Brasileirão do São Paulo aí, Fernando? Você acha que dá para a gente continuar mantendo essa esperança de liderar este campeonato ou é muita loucura, é muito sonho? Cara, eu publiquei um texto hoje lá no Papo de Arquibancada, depois convido todo mundo a entrar lá e acessar. Fui xingado, fui taxado de louco, porque justamente eu pedi a demissão do Diniz. E o pessoal falou, não, isso é loucura e tudo mais. Eu concordo 100% com você, o São Paulo parece uma colônia de férias, é o que você falou. Foi a 27ª eliminação. Não estamos falando de 2, 3, 5, 10. Cara, é muito para a história do São Paulo. E assim, times Penapolense, Mirassol, Lanús, um dos amigos que foi contrário à minha opinião, Guilherme Gils, até mandar um abraço para ele, comentou, pô, mas isso já sempre vem acontecendo, mudar o técnico agora não vai mudar nada. O Lanús já foi semifinalista de Libertadores. Gente, o Lanús estava há 7 meses sem jogar. A gente tomou gol de cara de 40 anos. A impressão que eu fiquei no final do jogo é que, assim, o Lanús estava lá jogando em casa, porque primeiro eles começaram pressionando o jogo. Depois, fizeram um gol a hora que quiseram. Assim, foi um negócio absurdo. Vamos lá, vamos marcar um gol. Parece pelada do amigo casado solteiro. Então, assim, São Paulo muito mal. Ontem, acho que especificamente o Diniz apostou, foi ali mais ousado, mas o que as pessoas esquecem é que ele quer escalar o time. Então, assim, Tietê na lateral direita. Cara, Daniel Alves, por exemplo, que eu venho criticando aí, não pelo que ele já fez, mas pelo que ele poderia fazer na lateral. Ontem os passes, tirando o gol, né, apareceu ali como meia no primeiro gol, mas os passes que ele deu foram da direita, é onde ele está acostumado a jogar, onde ele tem o traquejo ali, entendeu? O cara não é meia, não adianta, não adianta ele pegar a bola lá na meia esquerda e querer triangular, lógico, uma situação ou outra de jogo, ok, você tem isso treinado, mas então, assim, é muita moleza. E por que eu sugeri justamente a saída do Diniz foi por isso, porque, cara, o ano já está perdido, como você falou, temos jogos fáceis, esses são os piores do São Paulo, Bahia, Sport, Fortaleza. Eu hoje arrisco a dizer que a gente tem mais chance de ganhar do Corinthians lá em Itaquera e quebrar mais um tabu, né? Que é uma coisa bizarra com o Diniz, do que ganhar de Sport, Bahia, Goiás, porque, cara, você assiste esses jogos contra esses times que eles vêm fechadinho, é um tormento. É aquela saidinha de bola, não é vertical, você não tem profundidade, parece que não treina. Então, assim, a minha opinião sobre mandar o Diniz embora, eu sou totalmente contra mandar a técnica embora, mas chegou no momento, o cara tá lá há mais de um ano, o time não vai, entendeu? O Rafael brinca com isso, que devia estar demitido no vestiário. E o meu grande ponto é, alguém quer o Diniz como técnico ano que vem? Não, todo mundo fala o Rogério Ceni ou um técnico estrangeiro, como o Flamengo fez, como o Palmeiras foi buscar, ou seja, a gente está deixando o cara, é o que? É pena? A gente virou uma ONG, tipo, não vamos mandar o cara embora, então assim, é totalmente sem comando, é ridículo. E sobre o brasileiro, vamos ver se a gente consegue o que a gente fez contra o Flamengo, eu não acho que amassou o Flamengo, jogou bem, Chico vai falar melhor aí do que também aconteceu naquele apagão ali. Mas é isso, cara. Assim, esperança, lógico, que eu vou ter como torcedor, e é isso que eu queria que o pessoal entendesse. Torcedor é uma coisa, aqui eu estou falando um pouco mais com a razão. Óbvio que eu quero que ganhe os próximos 6 jogos e a gente dispare. Pode acontecer? Pode. Mas aí entra o problema que eu falei no final do artigo. Se o Diniz for campeão, ano que vem demite o cara, e aí a gente vai ficar com um técnico que a gente já sabe que não é tudo isso, com um elenco que, ok, ele até parece ter um vestiário ali, mas que Daniel Alves manda, que joga quem quer, onde quer.
É isso que a gente quer para o próximo presidente, para os próximos anos? Eu, sinceramente, não. Então, assim, eu sei que o Leco não vai, ele é um idiota, um bosta, não vai sair, mas eu acho que ainda era o melhor caminho. Mas respeito quem pensa o contrário e agora é torcer. É isso que resta. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Deixa eu me intrometer no teu assunto, que é o seguinte. O que será que qualificou o Diniz a ficar mais do que um ano no São Paulo? Porque eu tô com as estatísticas dele aqui na minha frente. Ele passou pelo Paraná, venceu 7, perdeu 7. Depois passou pelo Oeste, venceu 8, perdeu 12. Atlético Paranaense, venceu 3, perdeu 8. Fluminense, venceu 7, perdeu 10. O que será que qualificou o Diniz a ser esse cara há um ano há mais de um ano no São Paulo? Talvez depois o Renato Gaúcho seja um mais longevo. Cara, excelente pergunta, Chico. E é justamente o que eu tentei falar no blog. Não tem motivo para o Diniz, porque não sei quantos de vocês acompanham o Celso Musetti, um cara jornalista muito bom, e ele comentou hoje, comparou o Tele com o Diniz, dizendo que ele viu o Tele ser taxado ali de pé frio para depois virar o que, né? Cara, primeiro, estamos falando, o Tele já tinha sido campeão brasileiro no Atlético, tinha sido campeão no Fluminense. Jogou 2 Copas do Mundo. Perdeu? Perdeu. Mas era assim, cara, era um baita treinador. Quando chegou no São Paulo, tinha assim a fama de pé frio, mas já tinha mostrado um trabalho. O Diniz é isso, ele nunca mostrou um trabalho, assim, tem esses lampejos, mas e aí? Então, assim, eu não sei responder a tua pergunta, cara. Quem poderia responder isso é o Raí, o Leco, Lugano e o Pássaro, mas que, para mim, passou da hora, não tem o que fazer lá. Eu acho que para colaborar com essa resposta aí, para mim essa resposta é assim, o Diniz tem um fiador no São Paulo, né? Esse fiador chama Daniel Alves. O Wagner Mancini era o técnico do São Paulo, vamos lembrar disso, que eu também não acho que se resolveria, mas aí ele e mais alguns jogadores bateram na salinha do Raí e falaram, Diniz é o melhor treinador do Brasil. E aí, para não perder a mão do elenco totalmente, falou, então tá, Diniz que vocês querem, o Diniz que vai ser. E depois veio uma filosofia do São Paulo, até que o Pássaro já explicou em algumas entrevistas, que foi assim, pô, mudar sempre de técnico e mudar sempre os jogadores, a gente já tentou, não deu certo. Vamos tentar manter por algum tempo? E agora, por mais que a gente queira mandar o Diniz embora, eu também gostaria que ele fosse embora, talvez não é a melhor coisa a fazer, entendeu? Não sei, Olha, talvez não tenha mais tempo. Fala aí, Rafael. Acho que a gente não precisa se alongar muito nesse assunto do Diniz, até porque a gente quer falar do Flamengo. Mas, assim, eu sou da mesmíssima opinião do Fernando. Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, eu, diretor do São Paulo, ainda demitiria o Fernando Diniz. O Diniz o Diniz no São Paulo é o mesmo caso do Palmeiras e o Marcelo Oliveira de 2015. Ganhou a Copa do Brasil, sabe-se lá como, jogando um futebolzinho horrível. E a pergunta do Chico, acho que é assim, não é nem o que qualifica o Diniz a ser mantido como treinador. A pergunta é, o que qualifica o Diniz para ser contratado como treinador do São Paulo? Acho que essa é a pergunta. A gente tem 2 exemplos de trabalhos recentes dele antes do São Paulo. No Atlético Paranaense ele saiu, deixou o time na zona de rebaixamento. Thiago Nunes assumiu e fez o time campeão. No Fluminense ele saiu, deixou o time na zona de rebaixamento. E aí entrou o Oswaldo e o Marcão e salvaram o Fluminense. Verdade. Não tinha credenciais para assumir um time do tamanho do São Paulo. Não tinha. Agora, como você bem disse, vamos fechar o nosso papo aqui de hoje falando um pouquinho do Flamengo, né? O Flamengo também é um dos times que passou para as quartas de final da Copa do Brasil, também ganhou seus 3 milhões aí, que vai ajudar muito a cobrir o rombo que a falta aí da torcida no estádio está fazendo, né, para o Flamengo. E aí, Chico, eu quero fazer 2 perguntas para você. Uma é, desses times que passaram para as quartas de final, quem você gostaria de pegar, que caísse no sorteio amanhã, e quem você gostaria de evitar, quem você não queria pegar já na próxima fase da Copa do Brasil? Primeira pergunta. E a outra é, o Flamengo ontem passou do Atlético Paranaense tomando 2 gols.
E aí todo mundo está comentando que o Flamengo voltou a ser um time que toma muitos gols, né? Você está preocupado com isso? O que o Flamengo tem que fazer para evitar ter uma defesa tão vazada? É a falta do menino de condomínio? É a falta do Rodrigo Caio? O que você está achando disso tudo aí? Cara, boas perguntas, tá? Com relação à Copa do Brasil, eu gostaria de... Eu achava legal a Copa do Brasil de antigamente, porque os com maiores pontuações ficavam do lado, menor pontuação do outro, então as finais sempre eram fortes, né? Agora pode acontecer de dois fortes se pegarem, Cuiabá e América se pegar do outro lado e continuar subindo. Então, é óbvio que eu vou preferir pegar o Cuiabá ou o América. Por mais que eu adoro o Lisca doido, mas para mim, se eu pegar o Cuiabá, eu tô morrendo de felicidade. O resto que se exploda. Porém, leva para a segunda questão, é que existe um debate hoje tremendo do que está acontecendo com esse time do Flamengo. Porque o que acontece? Você tem uma torcida hoje dividida, que diz que o Flamengo tem padrão de jogo e a outra metade diz que o Flamengo não tem padrão de jogo. Eu estou no lado de que eu acho que o Flamengo tem padrão de jogo, mas o Flamengo toma 2 gols ontem por falhas individuais. Depois o Flamengo, contra o São Paulo, falhou ataque, perdendo 2 pênaltis, falhou defesa. Contra o Internacional, falhou a defesa, entregaram 2 gols. Então, o Flamengo ele vem falhando individualmente, consistentemente. Então, a torcida vem e cobra. Mas, por outro lado, a gente passou o mês de outubro, que a gente fez 10 jogos. Em outubro, em um mês, a gente fez 10 jogos. E a gente venceu a maioria, só empatou 2 desses jogos. Então, existe um debate muito grande hoje na torcida do Flamengo. Quando eu falo que o debate é grande, estou falando de quebra-pau mesmo. Exceto no Twitter, todo mundo dividido, o pau quebra, porque a metade deixa o Domi trabalhar e a outra... Porque o que acontece? O Flamengo fala em saída de bola. Cara, o Domi ele vai fazer o que der, mas um erro individual, igual o que o Arão fez na outra partida, isso você não consegue treinar. Aí é que a galera entra e fala assim, não tem como treinar assim, porque isso é concentração durante a partida. Cara, a gente tá falando do Arão, cara. Esses jogadores já deveriam ter esse nível de concentração. Talvez seja um dos problemas dos técnicos estrangeiros que chegam aqui, e isso foi uma das coisas que o JJ falava muito. Eu tenho que ensinar fundamento para os caras. Então, essa coisa de estar concentrado na partida o tempo todo, essa coisa de não ficar cruzando... Vamos saída de bola? Vamos fazer saída de bola. Mas você faz saída de bola pelas laterais, não cruzando bola pelo meio. Coisas básicas que o JJ já comentou sobre isso e o Domenech comentou também. Então, tá complicado. Tá complicado. Não são jogos tranquilos. Eu lembro que ano passado com o Jorge Jesus, que hoje quase perdeu na Euro, eu lembro que na época do Jorge Jesus o Flamengo podia sair perdendo, que eu ficava tranquilo, que eu sabia uma hora a gente vai fazer 1. Hoje em dia o Flamengo faz 2 gols, eu falo uma hora eu vou tomar 1. Isso é ponto pacífico entre todo flamenguista. A gente vai tomar um gol. Dos 26 jogos que o Flamengo fez, somente em 5 a gente não tomou gol. É muita desorganização. É o Rodrigo Caio machucado. É o Gustavo Henrique, que é horrível. É o Léo Pereira, que é horrível. Vem os meninos da base, botam o Natan, mas como ele é novo, ele tem 18 anos, você não pode deixar ele jogando jogo de profissional o tempo inteiro, quarto domingo. Então, tira o garoto, bota o Gustavo Henrique faz besteira. É muita coisa acontecendo, cara. Tá um burburinho. Mas notícia boa que a gente tem hoje é que o Gabigol hoje voltou a treinar. Então, ele pode voltar já para o jogo de domingo. E mesmo se ele não estiver preparado, se a gente falar de Copa do Brasil só, se ele não estiver pronto para o domingo, para quarta-feira, seja lá para quem for, ele já deve estar pronto. Então, o Gabigol deve estar de volta e o Arrascaeta também deve estar de volta.
Pô, isso já vai dar um belo reforço para o Flamengo, mas ainda no setor que parece que precisa menos dos reforços, que é o ataque, né? Parece que quem está precisando mais é a defesa, todo mundo aguardando aí a volta do Rodrigo Caio ansiosamente para tentar ajudar um pouco para o Flamengo voltar a ter aquela firmeza, aquela solidez defensiva que tinha no ano passado. Aqui, essa nossa live hoje, aqui, live não, né? Essa nossa gravação aqui hoje tá igual bar mesmo, né? Tá igual conversa de bar, chegou mais um convidado aí, chegou o Mauro aí no finalzinho da live, então nós vamos usar aí, né, a vivência que ele tem aí, a observação do futebol, que eu sei que é desde cedo, e falar um pouquinho, só vou voltar um pouquinho numa pergunta sobre o Corinthians, Maurinho, que eu acho que você vai poder ajudar a gente, cara, para fechar aqui nosso papo de hoje. A gente está lendo aí o que aconteceu depois da eliminação do Corinthians, do São Paulo. Do São Paulo a gente viu aquela atitude meio tipo, mais uma eliminação para conta, vamos seguir o trabalho está sendo bem feito, estamos evoluindo, não sei aonde. E no Corinthians precisamos reforçar o elenco. E hoje ali está estampado nas manchetes do Corinthians que o Corinthians está indo atrás do Jonathan Cafu, para fortalecer o elenco estrelado do Corinthians. O que você tem para comentar sobre isso, sobre o Jonathan Cafu? Você acha que é isso que precisa? Você conhece esse jogador, Mauro? Era isso que estava esperando vir da direção? Assim, eu não acho que é isso que vai solucionar o problema. O que eu vi ontem também, assim que foi eliminado, o Andrés começou a espernear, né, dizendo que é na CBF, pedindo os áudios do VAR, porque aquele pênalti foi ridículo. Mas é o que eu disse ontem na nossa conversa, né, na gravação. O problema do Corinthians é muito maior do que aquele pênalti ridículo que foi dado contra, né? O problema é que não chutou o gol. Até eu ouvindo um pouco o Francisco, eu nunca falo Francisco ou Chico Neto, mas Chico, eu tô ouvindo o Chico, e tal, assim, deu até inveja, né? Porque, vai voltar o Gabigol e o Arrascaeta. Eu pensei, puxa, mas os caras ficaram o quê? 10 jogos invictos, 11 jogos invictos, estavam batendo em todo mundo, né? O próprio Corinthians aqui apanhou, putz, aqueles pau feio mesmo. Todo mundo não, peraí. Não, e assim, eu não vou falar, eu não vou perder o fio da meada aí da pergunta do Rodrigo. Tipo, assim, não acho que... O Jonathan Cafu, eu não vi essa notícia, eu sei que tá bombando aí nos protestos que falou, eu acabei ficando fora, e eu acompanhei só o ponto que o Andrés disse que iria procurar a CBF, que eu acho que não vai adiantar nada, e ele disse que iria quitar os salários, né? Então, como eu disse, o problema é muito maior do que aquele pênalti lá. Tá com o salário atrasado, tá com uma pressão interna, não tem um diretor, um gerente para fazer o trabalho de campo e diretoria. Essa figura foi perdida com o Edu Gaspar, com o Alessandro, e nunca conseguiram repor, né? Então agora está só o Andrés com o elenco. Então isso aí está sendo bem complicado. Eles estão se sentindo desamparados totalmente. Jonathan Cafu, ele jogou no São Paulo ou no Santos? Qual que é esse figura aí? Ele não jogou no São Paulo, ele fez parte do elenco. Jogar... É no São Paulo, eu sabia. Eu estava em dúvida se era aquele... Jonathan Cafu jogou no São Paulo. Porque por um momento, assim, um lampejo me lembrou daquele Cicinho lá, que jogou no Santos, que está até agora disputando, acho que para entrar na seleção da Ucrânia, aquela porcaria. Mas agora eu lembrei, Jonathan Cafu. Não vai adiantar nada. Esses refugos do São Paulo aí, que a gente pegou, Léo Natel é um, que é uma piada jogando. Esse é o Abisei. Esse aí é outro que me dá esperança de virar jogador profissional aos 34 anos. Não tem condição nenhuma. Então, não vai adiantar nada. O problema do Corinthians não é o Jonathan Cafu. E se reforçar, ele é atacante, não é isso? Eu lembro... Ele é meia, Mauro. Não, esquece. Não, assim, não vai resolver o problema do Corinthians. Tem o Casares, tem o Vital, tem o Otero, que joga muito mais bola que esse Jonathan Cafu aí, que eu lembro dele de São Paulo, horroroso. Ô Mauro, vou fazer uma pergunta aqui. Você não acha que esse tipo de reforço já está vindo pensando na Série B do ano que vem? Vocês estão já pensando lá na frente com baita planejamento? Essa é uma provocada, né? Só que eu perguntei se o Jonathan Cafu é atacante e jogou no Santos. Deixa eu te fazer uma pergunta séria agora. Que é assim... O time não vai cair porque tem muito pior. Deixa eu fazer uma pergunta séria agora. Que é o seguinte. No programa que o Ben já está fazendo no SBT agora,
ele estava com o Sheik participava do programa. Tá. Eu não sei se tu viu esse programa, mas o Sheik, ele disse que ele saiu, porque você comentou da saída do Gaspar, da parte do futebol. E o Sheik comenta que ele saiu do Corinthians porque ele não concordava com as coisas que estavam acontecendo lá. Ele deu a entender que estava uma baderna, que o nego fazia o que queria, e ele falou, não vou ficar aqui aceitando que o jogador fizesse o que queria, e aí ele saiu. Ele disse tanto ele saiu, como também o próprio Carille resolveu sair. Chegou a ver isso? Cheguei. Eu penso o seguinte, né? É complicado porque é como se a gente pedisse um moralismo do Ronaldinho Gaúcho, né? Não tem condição, né? O Sheik é um dos caras que instituíram a bagunça lá dentro, né? Como ele é um ídolo por tudo que ele fez na Libertadores, nunca conseguiram realmente queimar. Quando o Mano Menezes tentou, empurrou ele para o Botafogo, o Mano Menezes foi tirado, e aí ele voltou e ele não tem muita moral para poder falar tudo isso. E o Carille, ele foi chutado. Ele foi demitido por causa da... E não é a bagunça que... Eu não acho que seja esse tipo de bagunça. Na verdade, eu acho que é falta de reposição de um gerente decente. O Edu Gaspar, ele era muito bom. Ele era muito diferenciado. O trabalho que ele fez... Olha, é só ver o que ele fez no trabalho no Corinthians. Ele foi para a seleção, ele ganhou a Copa América. Ele foi para o Arsenal, ele ganhou a Copa da Inglaterra. Então, o cara é muito... E o Arsenal estava um tempão lá, né? Capengando. Então, o cara é diferenciado. E aí tentaram... O Alessandro veio numa escola boa. Então, assim, eu acho que sim, é a bagunça que o Sheik disse, mas o Sheik não é essa pessoa para falar. Né? Ele não é... Ele não... Assim, ele comentando, o Edilson, o Capetinha, não são as pessoas assim que tem que ser levado a sério de alguma forma na imprensa. O problema do Corinthians é o problema acho que é um problema saindo um pouco do futebol. O problema no Corinthians é toda a sujeira que veio da Lava Jato, dos estádios, dos elefantes brancos, das propinas. Isso passado a um time que ganhou por muito tempo. Depois com um presidente que voltou lá, que não deveria ter voltado, foi escoltado para fora. Ele saiu escondido no dia que ele foi eleito, né? Então, só aí já diz muita coisa. Esse é o problema do Corinthians. Então, acho que tem esse problema do Corinthians e de quase todos os times é muito mais profundo que isso. Vamos conversando nos próximos episódios aí do Papo de Arquibancada. Quero agradecer muito aí a presença dos nossos comentaristas, torcedores. Hoje foi bem legal, a gente falou de vários assuntos. Vamos ficar atento amanhã nesse sorteio da Copa do Brasil, todos nós, menos o Mauro, né? Porque agora é só do sofá mesmo. O Mauro já não participa mais, né? Da Copa do Brasil. Mas vamos ficar todos atentos porque vale aí vaga na semifinal e também vale bastante dinheiro. Gente, obrigado por esse papo. Vamos ficar, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, se puder fazer um comentário, dizer o que vocês estão achando, uma sugestão, indicar para mais alguém, a gente está tentando fazer alguma coisa aqui legal para todo mundo. Valeu a participação de vocês e até a próxima aí no Papo de Arquibancada. Boa noite, valeu pessoal. Alô, gente. Valeu. Alô. Um abração.